me conhece, meu nome é Isaac. Para quem me conhece, continua sendo Isaac também, não muda não. E hoje eu fiquei responsável de trazer a palavra para vocês. Bem, e hoje eu vou falar sobre vida pelo Espírito, vida pelo Espírito Santo. Bem, e gostaria de começar lendo João 14:15. Então, se está com sua Bíblia aí, seja no celular, seja de papel, abre aí João 14:15. João, capítulo 14, versículo 15. Isso aí. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque o não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente está falando basicamente sobre Deus também, né? O Espírito Santo, ele também é Deus. E quando a gente fala sobre vida pelo Espírito, que é o que a gente vai ler em outra parte da Bíblia já, é sobre caminhar nessa promessa que o Senhor traz para nós, né? Porque o Senhor, nessa passagem, Jesus, quando estava aqui, ele se fez um Deus conosco, né? Ele estava conosco aqui, ele habitou em nosso meio, mesmo sendo santo e superior a nós. Mas ele veio à terra, se fez homem, habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou para provar o seu amor para nós, para caminhar conosco e provar que ele estaria do nosso lado. Só que isso essa passagem mostra que quando ele subiu ao céu, ele não nos deixou só. Ele continuava estando conosco. Ele continuava sendo esse Deus presente, esse Deus conosco que caminha com a gente, que não só fala ou só usa alguém para falar conosco, mas é um Deus que está conosco, está na nossa vida, está conosco, caminha ao nosso lado. Por isso, um dos nomes de Deus é Deus Emanuel, significa Deus conosco. E Deus sempre quis estar no meio do povo. Quando tinha a arca lá da aliança e tal, o tabernáculo foi colocado no meio do povo, porque Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, desde o Velho Testamento. E quando Jesus vem como um homem, habita no meio de nós e fala assim, eu vou subir, mas eu vou continuar habitando no meio de vocês. Só que agora através do Espírito Santo que está em vocês, está dentro de vocês. E isso faz a gente entender que o Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós, faz a gente entender muito bem como ele nos ajuda no dia a dia, o Espírito Santo, né? Então, eu queria que você abrisse agora Romanos 8:26 na Bíblia. Romanos 8:26. Romanos 8:26 vai dizer assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito louco, porque a gente vê como o Espírito Santo está dentro de nós, né? Dentro do nosso corpo aqui físico, e o Espírito Santo está dentro de nós. E isso é muito visível em vários momentos da Bíblia, até quando a Bíblia vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. Por quê? Porque quem mora dentro de nós é o Espírito Santo. E quando nós falamos sobre uma vida pelo Espírito, como é o tema
da pregação aqui hoje, a gente fala de uma vida realmente que é vivida com o Espírito Santo, tendo a ciência que o Espírito Santo está dentro de mim, sabe? Porque muitas vezes quando a gente está fazendo algo mais, não tão espiritual assim, vamos dizer assim, a gente acha que o Espírito Santo não está mais conosco, ou que o Senhor não está falando conosco, que o Senhor não está nos usando, que o Senhor não está dentro de nós. Mas o Espírito Santo vive em nós. O Espírito Santo está dentro de nós e Ele caminha conosco a todo tempo. Seja eu lavando a luz, o Espírito Santo está lá comigo. Se eu estou indo para a escola, o Espírito Santo continua lá comigo. Se eu estou indo para o trabalho, se eu estou indo para a faculdade, enfim. Se eu estou almoçando, se eu estou jantando, o Espírito Santo está comigo, me acompanhando dentro de mim. Então, a gente caminha na promessa que o Espírito Santo estaria conosco em todos os momentos. Que o Espírito Santo, ele pode ser o nosso conselheiro, aquele que nos ajuda em todo momento, aquele que nos dá um bom conselho, aquele nosso amigo que está conosco a todo tempo, para fazer que a gente tome as melhores decisões, para fazer que a gente caminhe de acordo à vontade do Pai. Então, o Espírito Santo cumpre tudo isso, amém? E o que é a base de toda a ministração aqui hoje, que eu queria trazer, é Efésios 5:15. Está lá em Efésios 5:15. Vai dizer assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui, nessa passagem de Paulo para os Efésios, né, esse texto, essa afirmação de sejam cheios do Espírito Santo, falando um com os outros entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa passagem, ela se encontra no meio, se você for ver o contexto depois de Efésios ou antes, num contexto onde que Paulo está falando de uma vida cotidiana, de uma vida, seja de casado, de uma vida de trabalho. Paulo tá falando sobre isso e bem no meio ele fala, ó, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito de Deus, sejam cheios do Espírito Santo. Mas por que ele fala isso? Porque ele fala isso no meio de um assunto tão nada a ver, que é a vida de casado, vida de trabalho. E Paulo fala isso bem no meio, sejam cheios do Espírito, do nada. Porque é só possível viver toda uma vida cotidiana de acordo à vontade de Deus se eu for cheio do Espírito Santo. Somente sendo cheio do Espírito Santo eu posso viver uma vida como os outros capítulos narram, uma vida de casado, uma vida trabalhando, enfim, mas somente sendo cheio do Espírito eu posso passar por isso, né? E muitas vezes a gente se encontra sem saída naquilo que a gente vai fazer. Eu vou para a escola, eu tenho medo lá, eu não gosto, eu não consigo entender aquela matéria, eu não gosto dos alunos de lá, e eu não sei como comportar naquele ambiente, seja na escola, seja no trabalho, seja onde quer que eu for. E Paulo nos responde através das Escrituras: seja cheio do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para qualquer situação. Muitas vezes a gente fala de ter uma vida constante com Deus. Eu preciso ser constante com Deus. E uma vida constante com Deus não é ler a Bíblia todo dia, ou orar todo dia, bater ali o livro de regras, orar, fazer o devocional, jejuar, fazer tudo certinho no dia. Não é sobre isso. Uma vida constante com Deus é em tudo aquilo que eu for fazer, eu convidar o Espírito Santo para fazer comigo.
Espírito Santo pode estar com você quando você está lavando louça, quando você está se arrumando para vir para a igreja, quando você está indo para a escola, quando você está voltando, quando você está indo dormir, quando você está acordando. O Espírito Santo está com você em todos esses momentos. Basta você convidá-lo para tomar decisões junto com você nesse dia. Basta você convidá-lo para viver e andar junto com você, porque ele já está dentro de você. O Espírito Santo já foi soprado em nós, na nossa vida com Deus. E nós precisamos disso, de uma vida comum. Pode ser, não estou falando de vivermos uma vida extraordinária, mas vivermos uma vida com o Espírito. Uma vida com o Espírito Santo. A palavra vai falar que o mesmo Espírito Santo que caminhava com Deus, mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele habita dentro de nós. Então o mesmo Espírito Santo que estava no céu, que caminhou com Deus Pai, o mesmo Espírito Santo que foi a força para levantar Jesus Cristo dentre os mortos, é o Espírito Santo que habita em mim, em você. Então você pode viver uma vida com o poder do Espírito Santo. Você pode viver uma vida crendo que o Espírito Santo está dentro de você e ele vai te ajudar em tudo, em tudo. E você pode falar assim, como eu sei se eu tenho o Espírito Santo ou não? Mas eu não sei se eu tenho o Espírito Santo ou não, né? Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é somente, né, aquele mover, aquele dom de línguas, aquele Xaramaná, aquele Elebe, mas o Espírito Santo não se resume a isso, sabe? Resumir a Deus a um mover, que o Espírito Santo ele é Deus, independente de tudo. E resumir Deus a um mover é algo muito raso para definir Deus. Porque se o mover acaba, e se Deus é um mover, logo Deus acaba. E Deus não acaba, Deus é eterno, Deus é infinito. Então, o Espírito Santo não é somente esse mover, mas o Espírito Santo é Deus, né? E como eu sei que o Espírito Santo está comigo? A palavra vai falar que você se conhece uma árvore pelos frutos, amém? E o Espírito Santo também apresenta frutos em nós. Quando eu caminho pela vida pelo Espírito, o Espírito Santo também traz frutos na minha vida. Então eu queria ler com vocês Gálatas 5:22. Abre aí. Gálatas 5:22 vai falar assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo a inveja dos outros. A palavra é muito clara em listar os dons do Espírito Santo em nós. Então não adianta nada você, vou buscar e falar em línguas, ou eu falo em línguas, então por conta disso eu sou cheio do Espírito Santo. Não, mano. Se você tem falado em línguas ou buscado isso, mas você não tem amado o seu próximo, do que adianta? Sabe? Se a gente tem buscado todos esses dons, sendo que nós não vivemos uma vida diária com o Espírito Santo. Do que adianta eu buscar todos esses dons ministeriais, buscar um cargo no ministério, buscar ser usado por Deus em algo, sendo que eu não vivo com Ele. E o único jeito de caminhar com Deus, cumprindo a vontade de Deus todos os dias, é por meio do Espírito Santo de Deus. É por meio do Consolador que o Senhor nos prometeu, que é o Espírito Santo. Então nós precisamos viver uma vida caminhando nesses frutos do Espírito. E é o fruto do Espírito, é um fruto só, que ele tem essas vertentes. Então, eu posso ter todos, mas se eu não tiver o amor, eu não tenho o fruto do Espírito, porque ainda falta o amor. Ou eu posso ter alguns só, e eu gostaria que você se analisasse nesse momento e falasse, mano, desses frutos do Espírito aqui, qual que eu tenho? Será que eu tenho todos? Mas isso não é por mérito ou glória, mas para nós entendermos se realmente estamos caminhando pelo Espírito Santo, sabe?
Caminhar uma vida com o Espírito Santo muitas vezes é ser somente dependente do Senhor para tudo aquilo que você for fazer, sabe? Às vezes você precisa tomar uma decisão, seja ela fácil ou difícil, você está em dúvida em algo, você não está nem em dúvida, você quer fazer alguma coisa, mas pedir a opinião do Espírito Santo, se entregar ao Espírito Santo, é necessário para todas essas coisas da nossa vida cotidiana. E nós começaremos a impactar as vidas de outras pessoas, nós começaremos servir melhor na nossa igreja local, nós começaremos a falar mais do amor do Senhor para outras pessoas, nós começaremos a espalhar o Evangelho na nossa escola, no nosso trabalho, onde quer que for, quando nós formos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Vivermos uma vida com Deus, ser cheio do Espírito Santo mais do que um mover, mais do que um tempo falando em línguas ou jogado no chão, mas viver uma vida diária com o Espírito Santo. Caminhar com Ele lado a lado. E a partir disso é que nós começaremos a afetar e espalhar o amor de Deus para outras pessoas. Quando as pessoas veem que às vezes não é você mesmo que toma a sua decisão, mas o Espírito Santo através de você. E por isso você consegue amar o seu próximo, ou pregar o Evangelho, ou proclamar a mensagem do Senhor, porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo caminha conosco. E mesmo Ele sendo santo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo poderoso, Ele escolheu um lugar para habitar aqui na terra. Não mais através de uma arca, não mais através de um estabelecimento, mas dentro do nosso coração. O Senhor escolheu morar num santuário interior do nosso coração. E às vezes tudo que você precisa é convidar o Espírito Santo para viver com você. Tudo aquilo, às vezes, que você precisa é pedir que o Espírito Santo esteja no seu dia, é ser constante com Deus nesse sentido de: Senhor, eu estou indo para a minha escola, vá comigo, eu estou voltando, volte comigo, eu estou lavando uma louça, mas lave essa louça comigo, pois eu amo a tua presença, Senhor. Nós precisamos amar a presença do Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos vazios, mesmo estando dentro da igreja, porque uma vida longe do Pai gera um vazio. Uma vida longe do Espírito Santo que preenche o nosso coração gera um vazio. Gera insuficiência nas coisas. Então que hoje você possa ficar com essa mensagem. Que você possa a partir de hoje caminhar com o Espírito Santo. Que você a partir de hoje possa ir para a sua escola, para o seu trabalho, por onde quer que você for, impactando aquele ambiente com aquilo que você faz, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos encha hoje, nos capacite para viver uma vida com Ele, por onde quer que nós fomos. Uma vida impactando o mundo com as verdades do Espírito Santo em nós. Nunca vai ser sobre nós, nunca vai ser sobre um cronograma, nunca vai ser sobre um lugar, nunca vai ser sobre um ambiente, mas sobre o Espírito Santo e aquilo que Ele quer fazer nesse lugar. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse lugar. Espírito Santo, venha sobre esse lugar, Senhor. Se você pode, se você tem a sua boca, se você sabe falar, então convide o Espírito Santo agora. Comece a convidar o Espírito Santo agora. Feche seus olhos e comece a convidar o Espírito Santo agora. Comece a chamar a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre esse lugar. Nós não nos prendemos hoje a um cronograma, a um lugar, a uma música, a algo que nós sabemos, Pai, porque o Senhor é um Deus infinito em saber. Nós não nos prendemos daquilo que nós sabemos hoje, mas nós queremos viver uma vida cheia do Espírito. Espírito Santo, encha o coração dos teus filhos agora com as suas verdades, ó Pai.
Em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja no nosso coração agora. Se você pode, desprenda suas mãos agora, feche seus olhos e comece a orar ao Senhor, comece a clamar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, mas é necessário você convidar Ele. Venha, Espírito Santo, sobre nós. Venha, Espírito Santo, mediante dentro de nós, Espírito. Nós queremos cumprir a Tua vontade hoje aqui. Nós queremos viver uma vida contigo, não somente hoje, não somente amanhã, mas uma vida contigo todos os dias. Ah, Jesus, Tu nos prometeu o Espírito Santo, então venha com o Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, visite os corações aqui hoje. Faça aquilo que o Senhor quiser. Faça aquilo que o Senhor quiser. Faça aquilo que o Senhor quiser, Pai. Nós entregamos o microfone, nós entregamos a palavra, entregamos o louvor, entregamos o lugar para a Tua vontade, Senhor. Faça a Tua vontade em nosso meio. Aleluia. Espírito Santo, nós te convidamos hoje aqui. Mais, Senhor, mais do Espírito Santo sobre nós. Não há nada melhor. Comece a gerar os frutos do Espírito em nós, Senhor. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. E não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados
Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher. Esse lugar é o Desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Oh, Senhor. E Santo Espírito tu és bem-vindo aqui. Esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos lá, continue buscando o Espírito Santo. Espírito Santo, nos capacite agora. Venha com a capacitação do alto agora, Espírito Santo. Nos coloque o teu amor, Espírito Santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Somente tu és santo, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. E eu vou construir minha vida se tu és O meu alicerce, eu vou a minha rocha. somente esse, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida se tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir. Cante isso, vamos
Vamos lá, cante isso. Tu és vou confiar somente em ti. Não vou ser santo, mas incomparável. Tu és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra que tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar. Gostaria agora que você fizesse dupla com alguém. Faz uma dupla aí, menino com menino e menina com menina. Faz uma dupla aí, fica um de frente pro outro. Aqui, ó, tem ela aqui, ó. Uma de vocês faz com ela. Ou faz com ele aqui. Pode ser. Fica de frente pra essa pessoa aí. Se você não sabe o nome dela, pode perguntar, falar com ela. A palavra que nós lemos agora falou: sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Para nós sermos cheios do Espírito, também é necessário vivermos uma vida em comunidade, uma vida juntos, caminhando juntos, sendo cheios do Espírito. Então segura a mão dessa pessoa agora aí. Vocês fechem seus olhos e deixem o Espírito Santo fluir. Você ore por a vida dessa pessoa, essa pessoa ore por você. E que o Espírito Santo possa agir através de vocês. Espírito Santo, nos conduz a falar uns entre os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais a Ti, buscando ao Senhor de todo o coração, Pai. Revele palavras de conhecimento, revela os Teus dons agora, Espírito Santo. Espírito Santo, revela quem Tu és, revela quem Tu és na vida dos Teus filhos agora. Encha-nos do Espírito, encha-nos do Espírito, encha-nos do Espírito. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como fogo líquido, queimando até você voltar. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como fogo líquido, queimando até você voltar. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente e que esse fogo não se apague, que esse fogo somente e que esse fogo não se apague, que esse fogo somente e que esse fogo não se apague, que esse fogo somente libera tua opinião, tua voz me faz
não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Não se apague, Que esse fogo só aumente. por mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Com mais amor por ti, mais fervor, extrema devoção. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. e como nos tempos passados, mostra teu braço forte ao grande